Vamos lá, meus irmãos, começando nossa segunda aula de Teologia Sistemática 1, matéria de Bibliologia, o estudo da Palavra de Deus. Como é costume, já oramos. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Amém. Boa noite, pastor. Graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graças a paz. Vamos continuar mergulhando sobre esse tema, Teologia Sistemática 1, matéria da Palavra de Deus, e eu não tenho dúvida que hoje a gente vai realmente ser muito ministrado, tá bom? Como é costume, eu gosto de ler um texto bíblico para que a gente comece, e sempre gosto de dizer também que as nossas aulas estão sendo gravadas, para que cada aluno aqui presente possa depois reutilizar esse material, estudando sobre ele. Os nossos alunos em EAD, essas aulas gravadas também fazem parte do currículo e gravamos também, porque se essas aulas chegarem em outras igrejas, seminaristas, professores, missionários, ou quem sabe um irmão que queira aprender mais sobre a Bíblia, nós ficaremos muito felizes, tá bom? Se alguém quiser saber mais sobre o nosso seminário, entre em contato conosco. Nesse vídeo, que você assiste pelo meu canal do YouTube e também pelo Spotify, tem as descrições e os e-mails. Se você está ouvindo esse podcast em aula e em áudio, pela Amazon, pela Apple Podcast, tem as descrições também aqui no vídeo e os nossos e-mails, tá bom? Quem quiser saber mais sobre o nosso seminário, entre em contato conosco. Vamos lá, meus irmãos. Vamos ler aqui um texto bíblico que está em Êxodo 20, Êxodo capítulo 20. Eu hoje estarei falando sobre a palavra de Deus. Na última aula, nós gastamos um tempo bem significativo, inclusive foi diferente a primeira aula, em virtude de um problema de sinal que raramente temos. Nós, então, unimos as aulas da terça e a aula da quinta, fazendo a primeira aula ainda. Então, deu um total de 5 aulas. Foi bom porque finalizamos a parte de introdução, né? O livro-texto do Gruden, ele fala sobre a introdução da teologia sistemática. Utilizei também o material aqui do Tiago Perim, e assim espero ter esclarecido as dúvidas para você, em cada aluno, né? Hoje, no caso, nós estaremos já mergulhando nos capítulos. A gente vai estar estudando, de fato, o capítulo 2 do livro-texto, que é do livro do Gruden. Mas, como é costume, eu gosto de ler um texto bíblico. Vamos ler? Êxodo 20? Êxodo capítulo 20. Estarei compartilhando aqui com vocês em minha Bíblia digital. O irmão ou a irmã que desejar, leia para nós os primeiros versículos, por favor. Então falou Deus a todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará diante delas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Voltou um pouquinho. Calma aí, pastor. Opa, deu uma travada, mas tá bom até aí. Tá ótimo até aí, Fabiano, obrigado. Ok. Aqui é o Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, um texto muito conhecido por todos nós, texto maravilhoso, né? Moisés sobe no Monte Sinai, ali o Senhor se revela a ele, e ali, com o dedo do próprio Deus, ele escreve os 10 mandamentos, um acontecimento magnífico. Então, fiz questão de ler esse texto porque os 10 mandamentos escritos pelo próprio Deus foi ali o início da revelação escrita. O início dessa parte tão importante como revelação escrita. Guardem isso.
A revelação oral de Deus já tinha sido dada para Abraão. E Abraão tinha passado oralmente a palavra de Deus a Isaac, a Jacó e aos seus filhos. E dos filhos de Jacó, o que mais deu ouvido foi José, como sabemos. O povo vai para o Egito, fica lá durante muitas gerações, cumpre aquele prazo e aquela profecia que Deus tinha dado a Abraão, que o povo ficaria 400 anos no Egito, e agora volta. E eles voltam com o braço forte de Deus. E agora, lá no Sinai, Deus se revela a Moisés, chama ele ao Monte Sinai, e agora, com o próprio dedo, Deus escreve os 10 mandamentos e dá a Moisés em pedras. Da tradição oral, vamos agora para o início da tradição escrita. E toda a revelação, logo depois de Moisés, é sempre uma tradição em que Deus usa o seu profeta, e na grande maioria, para não dizer quase todas as vezes, Deus pede para que esse profeta também escreva. Quando ele não escreve, e Deus não pede para ele escrever, Deus levanta outro servo para escrever. Nós vemos isso com o próprio profeta Elias e Eliseu, que foram 2 profetas, como chamamos na teologia, não literários, porque eles não escrevem texto. Mas nós temos depois um outro profeta, algumas décadas e séculos depois, que é o próprio Jeremias, que agora escreve sobre a vida da escola dos profetas da tribo do norte. No caso, escreve registrando esses acontecimentos lá da tribo do norte, o surgimento da escola dos profetas. Olha que lindo. Quando um profeta profetiza e Deus não manda ele escrever, Deus levanta outro para escrever, para registrar a história sagrada. E é isso. Nós estamos aqui nesse módulo de bibliologia para mostrar a importância da palavra de Deus, sendo ela na tradição oral iniciada por Abraão, ou sendo ela na revelação escrita, iniciada pelo próprio Deus, e logo na sequência com Moisés, e se finda com João, com os livros do Apocalipse, o Evangelho de João e as cartas joaninas, que são as últimas cartas e livros escritos. Percebam, a revelação de Deus foi dada para nós. E é por isso que estamos aqui, para mostrar que o povo de Deus que segue a revelação de Deus é um povo muito abençoado. E mesmo tendo a palavra de Deus, sabemos do quanto as pessoas, os líderes, os políticos, ou a própria igreja, o povo de Deus, seja ele na nova aliança ou na antiga aliança, muitas vezes não fizeram valer essa revelação escrita. E é por isso que eu quero ler mais um texto com vocês, porque agora o profeta Oséias também diz algo muito lindo, que eu queria concluir essa parte, um texto de Oséias, muito conhecido e citado por todos, Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Oséias 6:3. Diz assim o texto sagrado. Leia para nós, Fabiano, por favor, 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serótica que rega a terra. Obrigado, meu irmão. De nada. Aqui, o Senhor, usando o profeta Oséias, está dizendo, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer. Mas como conheceremos o Senhor se não por meio da sua palavra? Se formos conhecer a Deus mediante a visões, revelações, profecias e tantas outras coisas, podem ser muito perigoso. Por isso que Deus deixou ao seu povo
a palavra dele, e quem segue a palavra dele e obedece, como disse Jesus, é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, sopram-se os ventos, vem a chuva, vem a tempestade, e essa casa não cai porque está firmado sobre a rocha. Percebam, quem ouve as minhas palavras e as pratica. Logo, como saberemos da vontade de Deus se não conhecermos a sua palavra? Podem ver que esse assunto, ele é muito importante. O Senhor mesmo disse que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Que nós não podemos alterar nenhum i, que é o iota ou um tio, dando aquela ideia de que nós não podemos mexer nada. E como disse o apóstolo João, que aquele que acrescentar ou tirar, ele será castigado por Deus, será punido por Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é eterna. E ela veio para nós como o maior presente para conduzir o Filho de Deus à vida eterna. E durante a nossa vida aqui, a palavra de Deus, ela é a bússola do peregrino, a bússola do navegante, o mapa do viajante, e com ela nós conseguiremos vencer todas as coisas. Então, meus irmãos, é por isso que a gente está aqui, tá bom? Que a gente possa conhecer a palavra e praticar, porque conclui Jesus no Sermão do Monte, dizendo que aquele que ouve e não pratica é igual a alguém que construiu a sua casa sobre a areia. Vem a chuva, sopra-se os ventos, cai a tempestade, e essa casa cairá. E grande será essa queda. Podem ver que ambos construíram uma casa. Um num fundamento, porque ouviu e praticou. Outro sem fundamento e na areia. Foi inconsequente, porque ouviu e não praticou. Amém, meus irmãos? Então, vamos trabalhar? E, como é costume, eu gosto de mostrar também aqui para vocês, né, o material que nós estamos utilizando. Estamos seguindo o livro-texto aqui do Gruden. Essa é a versão digital que eu comprei para dar aula para vocês. E aqui... Opa, não sei por que razão saiu. Essa é a versão digital que eu comprei para dar aula para vocês. E essa daqui é a minha versão em papel ainda, a versão anterior, que a gente vai utilizar. Eu tenho muita anotação, eu gosto de anotar em livro de papel, confesso que eu prefiro muito mais as versões em papel do que digital, mas para servir vocês, eu costumo comprar as obras digitais quando temos, tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá? Vamos trabalhar? Eu quero agora abrir aqui no capítulo de número 2. Nós já falamos aqui a introdução, temos aqui a doutrina da palavra de Deus, né, essa primeira parte, nós estamos nela, a doutrina da palavra de Deus, em outras palavras, estamos na primeira parte do livro, mas a gente vai iniciar agora o capítulo 2. Já começa a primeira parte, capítulo 2, a palavra de Deus. Quais são as diferentes formas da palavra de Deus? Só que antes de irmos aqui para o capítulo 2, irmãos, eu vou passar aqui com vocês o slide, tá bom? Vou passar aqui o slide da parte 2. Aliás, vou passar o slide que trata, né, sobre a palavra de Deus, tá bom? Então, a gente vai estar agora vendo os slides do Gruden, e não só o slide, mas os slides dessa parte 1, que o título da parte 1 é a doutrina da palavra de Deus. Então, agora a gente vai fazer um suprassumo da parte 1 com os slides. Podem ver que, se você já assistiu essa aula no módulo que eu gravei há 3 anos atrás, você vai ver que o conteúdo é muito parecido. Mudou muito pouca coisa do slide, dos resumos. A única coisa que mudou agora foi o livro, onde eles reformularam
mexendo um pouco no texto, mas nada muito significativo, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, meus irmãos, vamos para o slide agora. Leia para nós, querida irmã Beatriz, né, aqui mostrando essa parte, que é a Biblioteca Vida Nova, de Recursos Pedagógicos para a Teologia Sistemática do N. Gruden. Pode começar agora, filha. Estrutura da obra. Parte de conteúdo, a introdução. Depois a parte 1 é a doutrina da palavra de Deus. Dá uma pausa aqui. Nós já vimos, né, que esse é o resumo da obra do Gruden, nós estamos aqui. Então, esse slide vai ser o suprassumo dessa parte. O slide ele é curto, tá, irmãos? O slide ele é curto, ele é bem objetivo. No entanto, eu vou utilizar ele agora só para fazer uma apresentação para vocês. Logo na sequência, nós vamos ir aqui para o livro-texto e para os resumos. Então, é assim que eu fico trabalhando, porque agora uma coisa que acontece é o seguinte, nós não teremos pressa. Vamos seguindo passo a passo, tema a tema, explicando parte a parte, porque o meu maior propósito aqui é esclarecer o que o autor, o Gruden, tanto quanto outros professores e os nossos livros-textos, eles nos ensinam sobre a palavra de Deus. Por isso que agora a gente não tem que ter pressa, e por essa razão, inclusive, eu gosto sempre de dizer que as nossas aulas são vivas, porque cada turma tem uma demanda, cada turma tem um questionamento, cada aluno tem um conhecimento, então cada classe ela reage de uma forma única, tá bom? Então a gente vai com bastante calma. É claro que também estarei utilizando alguns materiais do professor Tiago Perim, tá bom? Mas eu vou falando para vocês. Então, agora no próximo slide, pode ler para nós, Fia? A doutrina da palavra de Deus. O termo palavra de Deus pode designar muitas coisas na Bíblia. Aqui já é uma observação bem curiosa, porque quando a gente fala assim, palavra de Deus, tá bom. Ela está se referindo ao que em especial? O que o autor está se referindo ao falar a palavra de Deus? Interessante, né? Pode ser muita coisa. O que ele está querendo dizer? Não é verdade? Porque pode parecer simples, mas ao dizer a palavra de Deus, você está se referindo sobre o quê? Geralmente, na maioria das vezes, nós estamos imaginando que estamos nos dirigindo à Bíblia, mas pode não ser. É que nem quando utilizamos o termo fé. O que é fé? Temos uma definição clássica. Mas fé pode significar muita coisa. Tem vários tipos de fé nas Escrituras, e é importante entender isso muito bem, tá bom? Então, continue para nós, filha, por gentileza. É necessário um exame para distinguir claramente esses diferentes sentidos. Então, vamos ver agora. Os vários significados para a palavra de Deus. O Filho de Deus como a palavra de Deus, em Apocalipse 19, 13. Então, perceba que a palavra de Deus pode significar também o Filho de Deus. Você se lembrava desse termo? Sim. Então, vamos abrir aqui em Lá em Apocalipse. João, né, Oi, filha? João fala que ele é a palavra. Também, né? João também. Então, exatamente. Então, olha, vou mostrar aqui para vocês. Apocalipse 19, 13. Pode ler para nós, irmã Beatriz, por gentileza.
Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Ou a palavra de Deus, né? Como está em algumas versões. Então, a palavra de Deus, como acabamos de ver, ela pode significar o Filho de Deus, como vocês também mencionaram em João 1, né? Tanto a Miriam quanto a Beatriz. 2, pode ler para nós, Cília, por gentileza. Os decretos poderosos que geram acontecimentos ou até mesmo trazem coisas à existência. Gênesis 1:3. Opa, olha que legal. Gênesis 1:3. Vamos lá para Gênesis 1:3. Pode ler para nós. E disse Deus, haja luz e houve luz. E aqui nós vemos que Deus usa a sua palavra para criar tudo do nada. Inclusive, nós iremos trabalhar sobre isso, que essa é uma característica divina. Ele tem poder de criar do nada. E ele usa apenas a palavra para criar todas as coisas. É aquilo que na teologia nós chamamos de ex nihilo, cria do nada. Nós criamos por algo que já é criado, mas Deus cria algo do incriado, ou seja, do nada. Daquilo que não existia, passa a existir. Aleluia. Então, a palavra de Deus pode significar os decretos poderosos que geram acontecimentos ou até mesmo que trazem coisas à existência. Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. E o terceiro, filha, pode ler para nós? A comunicação direta de Deus. Gênesis 2, 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17, falando que também a palavra de Deus tem a ver com essa questão da comunicação, como há pouco eu falei. Então pode ler para nós, filha? Gênesis 2, 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, nós vemos que a palavra de Deus pode significar muita coisa. E é importante a gente ter essa clareza, tá bom? Depois, nós estaremos indo aqui para o livro-texto, dissecando isso melhor, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pastora, aí a comunicação que Deus usou, né? Para criar todas as coisas, né? Sim, sim. Comunicação verbal de Deus, né? Quando ele fala sobre. Exato. Como também, assim como Deus, né? Aqui no item 2, os decretos. Os decretos. Podem ver, Miriam. Olha que interessante. Nessa vida nós, terrena, que está dentro do Cronos, porque a gente vai entender pelo menos 2 tipos de acontecimentos na Bíblia. Nós temos o Kairos e temos o Cronos. O Kairos é aquele momento da oportunidade de Deus onde ele se revela. E o Cronos é o nosso cronômetro. Por exemplo, hoje é dia 11 de agosto de 2026, às 20 horas e 19 minutos. Já, 20 horas e 20 minutos, não é assim? Estamos no cronômetro. Pode ver que o tempo é maior do que nós. Ou seja, um dia Deus criou esse planeta. Dentro aqui dessa galáxia, né, hoje nós estamos aqui no sistema solar, né? Estamos ao redor do Sol. E perceba que, desde que o ser humano se entende como gente, é isso que acontece. É um dia após o outro, de 24 horas, não é 24 horas e tem alguns segundos, né, de diferença, né, no horário mesmo, né? Dizem que tem, os cientistas, eles explicam isso bem, eu não vou saber explicar agora. Percebam que essa lei da nossa criação nos atinge. Está dentro dos decretos poderosos de Deus para nós. Se a gente pular
do alto de um prédio, a gente vai morrer. Tem uma lei da gravidade. Se nós entrarmos dentro de um lago, a gente vai morrer, porque a gente não é peixe. Se a gente tirar um peixe da água e pôr para fora, ele morre. Ou seja, Deus criou tudo organizadamente. E dentro dessa vida física também tem a vida espiritual. Pode ver que os decretos poderosos de Deus, que são gerados pela sua palavra, nos revela que se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e o invocarmos e se arrependermos de todo pecado, seremos salvos. Está dentro dos decretos poderosos de Deus? Olha só, ele envolve todos nós, né? Crentes e não crentes, no mundo espiritual e físico. Então, percebam que a palavra de Deus, quando a gente está estudando o termo aqui, pode ser tudo isso, viu, Miriam? Tá bom? Eu imagino Deus falando, haja isso, haja aquilo. Aí aparecem as coisas. Tchum! É isso aí, Miriam. Né? É algo muito maior do que a gente possa imaginar. Né? Pode ver, né, Miriam? Hoje, mesmo um ateu, quando ele começa a olhar o universo e a complexidade da vida, ele tem que admitir que existe alguma coisa além do que tudo que se vê ou que se pensa. Eu lembro que eu tive um cunhado que, infelizmente, partiu já. Ele era ateu, confesso. E eu falava assim para ele, olha, quando a gente vai retrocedendo, da onde viemos? Aí a gente vai voltando para trás, porque se você está dizendo que Deus não existe, que existe é só o ser humano, então vamos voltando. A gente chega nos dinossauros, vamos voltando. A gente chega no quê? No girino, né? A gente chega nas vidas microscópicas. E se a gente for voltando, a gente vem de um caos. E eu dizia para ele, me permite, é inteligente isso? Admitir que a gente veio de um caos e por acaso surgiu ali um conglomerado de terra, que ali veio se formar ali um organismo vivo, e depois de milhares de séculos esse organismo vivo virou um girino, um sapo, e aí foi as evoluções. Aí ele disse assim, admito, não é inteligente. Falei, então segue Jesus, pregava para ele, entrega a tua vida para Jesus. Porque, meus irmãos, a complexidade da vida, do universo, do próprio planeta Terra, né, pode ver que nós estamos numa mudança profunda. O mundo está em mudança. Então, o que será no amanhã? Nós não sabemos, mas a palavra de Deus já deixou tudo para todos nós. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Deus. Então, tudo bem até aí? Tranquilo? Vamos prosseguir? Alguma pergunta? Agora, vamos ver aqui rapidamente, né? Pode ler para nós, Beatriz, por gentileza. Os vários significados para a palavra de Deus. Fala humana, autorizadas e orientadas por Deus. Dá uma pausa aqui. Então, quando falamos sobre a palavra de Deus, temos uma característica peculiar por meio da fala humana, aonde ela é autorizada e orientada por Deus. Vamos ler apenas Deuteronômio 18, mas pode ler todos os textos bíblicos aí para nós, Beatriz, por favor? Deuteronômio 18, do 18 ao 20, Êxodo 4, 12, Números 22, 38, 1 Samuel 15, 3, 1 Samuel 15, 3, 18 e 23, 1 Reis 20, 36, 2 Crônicas 20, 20, 2 Crônicas 25, é isso? Isso. Versículo 16, 15 e 16. Isaías 30, versículo 12 ao 14, Jeremias 6, versículo 10 ao 12, Jeremias 36, versículo 29 ao 31. Pedi para você ler porque talvez tenham pessoas nos ouvindo apenas e de repente elas podem buscar na Bíblia isso.
quem está assistindo fica fácil de ver, né? Tá bom? Porque já que se trata de um assunto tão importante, pense assim, irmãos. Eu fui muito religioso quando eu nasci. Eu nasci com um DNA, eu diria, voltado para o religioso. O fato religião, sobrenatural, Deus, sempre me chamou a atenção. Tanto é que eu tinha, assim, uma postura muito ecumênica. Eu acreditava que Deus estava em todos os lugares. E por que eu estou falando isso, irmãos? Quando a gente pensa, né, não somente aqui em nós, protestantes, mas quando a gente pensa em várias religiões, para muitas pessoas, Deus fala, Deus se comunica. Para muitas pessoas e para muitas religiões, eles têm uma cosmovisão do que é a palavra de Deus. Mas nós sabemos que fora da Bíblia, tudo isso é questionável. E para nós, segundo a revelação sagrada, tudo isso acaba sendo, muitas vezes, uma artimanha do inimigo para seduzir as pessoas em outras religiões. Parece que estamos sendo exclusivistas, mas de fato não é, meus irmãos. Aqui é um anúncio apenas mostrando que o Deus eterno, Criador de todas as coisas, deixou já o manual dele para todas as nações. Mas, infelizmente, por causa do pecado, o inimigo ele consegue distrair as pessoas. Podem ver que todas as religiões, ou quase todas, elas se derivam de um Criador eterno. Em outras palavras, eles acabam um dia se voltando para o Deus eterno. Mas, ora, se um dia eles nasceram do Deus eterno, por que agora eles adoram muitos deuses? É aí onde entra a sutileza do diabo, tentando tirar as pessoas do caminho de Deus. E a gente vai ver isso desde o início da criação, com a geração antes do dilúvio, depois do dilúvio, com a Torre de Babel. A gente vai ver isso também com os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Ou seja, Deus se revela às pessoas, mas as pessoas acabam se enveredando por caminhos errados, ora fruto da sua imaginação, e eu deduzo, na maioria das vezes, fruto de uma sedução do inimigo tentando os tirar. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é um termo muito importante, revelado por Deus desde o início, para poder conduzir cada alma ao encontro com o Eterno. Não existe outro caminho. Por isso que Jesus, ele foi tão contundente. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. No grego, está lá o artigo definido. E é interessante porque quando Jesus disse, eu sou o caminho, ele não disse, eu sou o caminho, dando uma ideia múltipla. Ou ele usando uma expressão como mais um caminho. Ele usou o artigo definido, mostrando, eu sou apenas um caminho. Então ele foi contundente, ele não disse assim, eu sou o caminho, dando uma ideia múltipla, ou eu sou mais um caminho, mas ele foi contundente, eu sou o único, por isso que o artigo definido está ali, e podem ver que ele mesmo faz uma defesa dele próprio em direção a Deus, e ninguém vem ao Pai, não é vai ao Pai, percebam as conjugações verbais. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, não. É ninguém vem ao Pai, porque somente atingimos o Pai por meio do Filho, que é o próprio Deus encarnado. Então, ele é o caminho que nos leva ao Pai. Quando vamos a Jesus, nos encontramos com o Pai. Magnífico, não? Então, estou sendo contundente aqui, porque os vários significados da palavra de Deus têm a ver com a fala humana,
que são autorizadas e orientadas por Deus. Isso é importantíssimo, tá bom? Então, leia para nós, Beatriz, aqui o texto de Deuteronômio 18, 18 do 18 ao 20, por gentileza. Aqui eu vou compartilhar. 18, do 18 ao 20. Por favor. Do meio de seus irmãos, eu lhes suscitarei um profeta semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E de qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu exigirei contas. Mas o profeta que tiver a presunção em falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Porque dizer em nome de Deus é uma coisa muito séria. Podem ver como esse termo foi banalizado, principalmente aqui, agora como um pastor batista nacional. Mesmo hoje, nós não estando mais na Convenção Batista Nacional, somos um batistas nacionais independentes. Percebam como isso foi banalizado pelo movimento avivado, e principalmente pentecostal, e pior ainda, pelo movimento neopentecostal. Isso é muito vexatório para nós, irmãos, que acreditamos nos dons espirituais. Falar em nome de Deus, não sendo Deus, é igual a sermos sentenciados como um falso profeta. Tá bom? Então, aqui é um texto que resgata muito a importância do que é falar da parte de Deus como um ser humano autorizado e orientado por Deus. E também os vários significados da palavra de Deus por meio do quê? Leia para nós, Beatriz. Escrita, revelação de Deus e seu registro histórico. Pode ler para nós os textos? É Josué 24. Isso, Josué. Josué 24, 26, Jeremias 36, do 2 ao 4, e Jeremias 36, do 27 ao 31. Jeremias 51, 60 e 1 Coríntios 14, 37. O Gruden aqui, os editores, eles colocaram um capítulo, um ponto, e aí vem o versículo, né? Geralmente é 24, 2 pontos, né? Mas tem vezes, e tem algumas literaturas que eles põem só um ponto. Eu prefiro os 2 pontos, que é mais convencional, né? Mas tudo bem, dá para a gente saber, né, o que ele estava dizendo. Então, palavra de Deus tem a ver com escrita, tem a ver com a revelação de Deus e o seu registro histórico. Vamos ler aqui Josué 24, 26. Pode ler para nós, Beatriz? Josué 24, 26, por favor. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomando uma grande pedra, a pôs ali debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário do Senhor. Então, só essa tá bom, né? Mostrando que a palavra de Deus tem a ver com escrito. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Posso fazer um comentário, pastor? Claro. Nessa parte, né, que você falou do caminho, né? Eu já vi algumas pessoas querer distorcer, dizendo assim, que não está escrito o único caminho. Então, por falta dessa palavra ali, abre brecha para falar assim, que Jesus, Deus, se revela de diversas formas. Mas isso não faz sentido. Então, isso que eu ia te dizer. É uma pessoa que não conhece nem a gramática no nosso vernáculo. Né? Pode ver, porque o artigo definido já é uma definição de único. Então, quando nós dizemos assim, eu fui à casa, quer uma explicação melhor do que essa? É uma casa. É a casa, não é as casas. Ou são as casas, aliás. Então, perceba que quando uma pessoa conhece um pouco da gramática, você não precisa explicar. Porque, como o próprio termo já diz, o artigo definido já é uma definição em si. Entendeu? Então, por essa razão, né, há pouco, quando eu mencionei, Beatriz, eu disse que Jesus não disse
Eu sou caminho, dando a ideia de multiplicidade. Sou caminho. Existem muitos. Logo, ele é mais um. Ele poderia também usar uma palavra como eu sou mais um, dando essa ideia e afirmando essa mesma ideia. Mas não, ele disse eu sou o caminho. E no original tem o artigo definido. Então é lindo, né? Então, assim como quando Paulo vai falar sobre aquele canto de louvor a Deus, dizendo que nem a morte, nem a vida, nem profundidade, salvo engano, o Fabiano pode até me ajudar, no original, salvo engano, está assim, nem morte, nem vida, significando o oposto, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida. Geralmente, nas traduções, coloca o artigo definido. Mas, salvo engano, irmãos, depois eu faço essa lição de casa, pelo que eu me recordo, está sem o artigo definido. Ué, por quê? Porque podem ser qualquer tipo de morte. Pode ser essa morte aqui, ou pode ser a morte espiritual. Entendeu? Quem está em Cristo, nada atinge. Nem potestade, nem pessoas, nem... Então, perceba que ali, salvo engano, tá, Beatriz? Já o que eu disse de Jesus, em João 14, sim, ali tem um artigo definido, isso eu me recordo, tá bom? Como eu não sou linguista, se eu tiver errado, desculpe o vosso professor, tá bom? Então, vamos continuar aqui? Graças, pastor Tomé. Continua para nós, Beatriz, por gentileza. Boa noite, meu irmão. Cânon da Bíblia, a definição. Cânon das Escrituras é a lista de todos os livros que têm direito a um lugar na Bíblia. Wayne Gruden. Opa, nós já estudamos isso em Introdução ao Novo Testamento 1 e 2. Inclusive, irmãos, quem estiver assistindo essa aula aqui em IAD, todas as teologias sistemáticas eu acabo dando na primeira aula uma breve explicação sobre o que é teologia sistemática. Mas podem ver que agora, na primeira aula de bibliologia, eu gastei 5 aulas falando a introdução do que é teologia sistemática. Para quê? Para mostrar para os irmãos a importância dessa matéria. Assim como em Teologia Sistemática 2, 3, 4, 5, 6, a gente acaba explicando um pouco sobre o que é teologia sistemática, porque, de repente, o aluno entra no meio do curso, por serem módulos, então a gente sugere a pessoa sempre assistir, né, as primeiras aulas de Teologia Sistemática 1 para entender. Assim como também sobre o cânon. Nós gastamos muito tempo estudando, tanto em Introdução ao Novo Testamento 1, quanto também Introdução ao Novo Testamento 1 e 2, né? Então, assim, a gente já trabalhou bastante sobre isso, mas cânon das Escrituras é a lista de todos os livros que têm direito a um lugar na Bíblia, ou seja, tem como direito de serem chamados Escrituras Sagradas, Palavras de Deus, Revelação de Deus. Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso? Não? Joia. Continua para nós, Beatriz, por favor. A doutrina da Palavra de Deus. O cânon do Antigo Testamento. O cânon surgiu a partir de um processo de revelação progressiva de Deus. A coleção mais antiga das Palavras de Deus eram os 10 Mandamentos. Lembra que nós abrimos aqui mostrando que Deus inaugura a revelação escrita. Agora eu te pergunto, irmão, Deus não poderia... essa parte é legal, hein? Presta bastante atenção. Deus não poderia ter escrito toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse? Porque percebam, Moisés, agora, depois de ter recebido ali no Sinai a revelação escrita por Deus, ele escreve agora toda a história da criação, depois a queda, depois período
ali na geração antes do dilúvio, dilúvio, pós-dilúvio, até chegar em Abraão. Quando Deus se comunica oralmente a Abraão, Moisés registra. Olha que coisa linda. Então, mesmo a revelação oral, agora foi registrada por Moisés. E toda a história dos patriarcas, mostrando Deus começa um projeto de redenção com a humanidade, com esse homem. Ponto. E ele se revela oralmente. Mas agora, em Moisés, já que Deus tinha iniciado a revelação escrita, agora ele registra a história do patriarca. E por que Deus fez isso? Sabe por que Deus fez isso, irmãos? Para a gente nunca ter dúvida da revelação dele. Mesmo a história da revelação escrita ter acontecido 500 anos depois da revelação oral, Deus fez questão de registrar essa revelação oral para que não desse margem para outras criações e outros caminhos, porque muitas pessoas poderiam ter dito assim, Deus falou assim para Abraão, e contar uma história que não está na Bíblia. Então Deus, na sua onisciência, já que ele separou um homem e sabia que 500 anos depois ia começar um projeto de revelação escrito, esse homem que começa o projeto de revelação escrito registra a história de Abraão, 500 anos atrás. Para fechar, esse foi o pai da fé. E assim Deus se revelou para ele. E agora, olha só, com a revelação escrita, voltando, quando Deus inicia a revelação escrita com os 10 mandamentos, Deus não poderia ter pegado lá o Monte Sinai e escrito 500 páginas da Bíblia. E em cada período da história, ao invés de Deus usar um profeta e pedir para ele escrever, Deus não poderia mandar um raio e escrever na pedra, no mármore. Não poderia fazer isso, gente? Sim ou não? Agora, vamos lá. Por que Deus quer usar pessoas? Por que Deus não escreve a palavra dele direto na pedra, na madeira, né? Numa madeira como essas daí que vai até debaixo d'água, que dura 500 anos, 1000 anos. Por que Deus não fez isso? Para revelar de fato a glória dele sobre nós. Que ele separa pecadores como eu e você, consagra esses pecadores, transforma esses pecadores, dá uma palavra a esses pecadores, e agora esses pecadores levam uma palavra ao seu povo, Deus cumpre a palavra, porque na realidade não é o poder do pecador, mas é o poder de Deus por meio de pecadores. Concorda que dessa forma a gente acaba vendo a imensa misericórdia de Deus e como Deus nos inclui no seu projeto redentivo? Olhando de forma mística, seria muito mais lindo que Deus tivesse escrito na rocha, na pedra. Mas é de forma muito mais maravilhosa quando a gente vê um Moisés, que era um assassino, agora ele é redimido, é convertido, é transformado, e agora Deus usa ele. É muito mais lindo quando a gente vê um Jacó, que é um perdido, de repente no Vale do Jaboque, Deus marca a vida dele. É muito mais lindo quando a gente vê pessoas que nem Pedro, Paulo, João, que eram pecadores, filhos do trovão, perseguidores da igreja, agora o Senhor vem, perdoa eles, transforma eles e usa eles como canal da sua revelação, para mostrar que eles não são nada, quem é tudo é Deus. E se alguma coisa está se perpetuando com o DNA sagrado ou as digitais sagradas, é porque o Espírito Santo está sobre eles. E a virtude é do divino, não é nossa. A única coisa que a gente faz é se colocar na brecha, como Isaías. Lindo, não? Fica claro isso para nós? Isso é muito forte, irmãos, porque quando a gente começa a entender, né? Porque olhando humanamente, a gente poderia dizer tudo isso. Por que Deus quis escolher pessoas? É porque é dessa forma que a glória dele é manifesta sobre nós. Entenderam? Tudo bem? Alguma pergunta? Então, a coleção mais antiga do cânon são os 10 mandamentos. Depois, Beatriz?
Após isso, foi ampliada para os 5 primeiros livros, o Pentateuco. E depois? Mais tarde, outros acrescentaram palavras da parte de Deus, escritos históricos, poesia e profecia. Joia. Se vocês pegarem agora o capítulo 3, você vai ver que a gente vai estar estudando sobre o cânon. Perceba, aqui é só um slide trazendo um suprassumo do que nós vamos estudar na parte 1 do livro, tá bom? Mas percebam que a gente já está pulando, saímos do capítulo 2, que é a palavra de Deus, agora o capítulo 3 já é o cânon das Escrituras. Mas vamos seguir aqui o slide. Pode ler para nós, Beatriz, por favor? São estes os nomes dos livros do Antigo Testamento. 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Josué, filho de Num, Juízes, Ruth, 4 livros dos Reinos, 2 livros de Crônicas, os Salmos de Davi, os Provérbios de Salomão e sua sabedoria, Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, Jó, os profetas Isaías, Jeremias, os 12 num único livro, Daniel, Ezequiel, Esdras. Melito, bispo de Sardes, em 170 d.C. Então, o registro histórico mais antigo sobre o cânon bíblico, ou seja, quem registrou, ou pelo menos que temos encontrado até hoje, tá, meus irmãos? Pode ser que, em virtude das descobertas arqueológicas, a gente ache algum documento mais antigo do que esse, mas até o momento, o registro mais antigo, deixado por um dos líderes da igreja primitiva, foi escrito por Melito. Ele era pastor ou bispo de Sardes, tá bom? No ano 170 depois de Cristo. Ou seja, aqui ele já estava falando sobre toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Tá bom? Podem ver que aqui ele não cita os apócrifos. Porque os apócrifos, dentro da literatura judaica, já era conhecido como livros apenas judeus. Irmãos, assim como temos, né, o clássico, a História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, e tantas outras literaturas, nós não podemos dizer que essas coisas são sagradas, mas elas têm uma utilidade na história, tá bom? E assim eram os livros do Velho Testamento. Tudo bem? Até aí tudo bem? O fim do registro do Antigo Testamento. Por favor, Beatriz. Depois de aproximadamente 435 anos antes de Cristo, não houve mais acréscimos ao cânon do Antigo Testamento. A história subsequente do povo judeu foi registrada em outros escritos, como o livro dos Macabeus, mas eles não foram considerados dignos de inclusão na coleção das palavras de Deus, que vinham dos anos anteriores. Então, tá bom? Aqui já dá uma explicação muito boa. Já a partir dessa época, percebam, irmãos, eles já tinham uma clara ideia do que eram livros históricos, e livros canônicos e livros da literatura daquele povo, tá? Tudo bem? E aqui temos uma breve lista de todos os livros do cânon, né? O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e os livros proféticos, divididos entre profetas maiores e menores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, e Oséias, Joel, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Essa é a nossa divisão ocidental. Os judeus, eles têm outra divisão, como a gente aprendeu, né, de fato, em teologia, Introdução ao Antigo Testamento 1 e 2, tá bom? É os livros sagrados dos judeus, a Bíblia do Antigo Testamento, tá bom? E aqui, os livros que não foram aceitos pelos judeus como sagrados, ou seja, apócrifos,
do Antigo Testamento, aqueles livros que não são canônicos, não têm inspiração divina. Leia para nós, Beatriz, por favor. Primeiro e segundo Esdras, Tobias, Judite, acréscimos a Ester, sabedoria. Eclesiásticos, Baruque, incluindo a carta de Jeremias, Cântico dos Três Jovens, Susana, Bel e o Dragão, a oração de Manassés, primeiro e segundo Macabeus. Joia. Nós estudamos um pouco a história dos Macabeus no período interbíblico, porque ele tem uma utilidade, mas agora, nessa matéria, inclusive, nós estaremos pincelando um pouco sobre esses livros e mostrando para vocês as contradições que tem nesse bíblico, nesses textos, nesses livros que vão contra a palavra de Deus, tá bom? Nessa matéria a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso. Agora, olha que interessante. No período interbíblico, nós fizemos uma lição de casa, eu diria, olhando de forma geral sobre esses livros. Como a matéria Introdução do Antigo Testamento, ela é uma matéria mais voltada para dar essa visão panorâmica superficial, nós não trabalhamos sobre os livros. Agora nós estamos em teologia sistemática. E teologia sistemática nasce da teologia bíblica. Logo, se nós estamos tratando da palavra de Deus, nós vamos nos aprofundar, mostrando por que ela é a palavra de Deus. E os apócrifos, por que eles não são, porque os judeus desconsideravam, porque nós protestantes desconsideramos e porque os católicos colocaram esses livros como sagrado somente naquilo que chamamos de Contra-Reforma, ou seja, no Concílio de Trento. Aí a gente vai trabalhar com mais detalhes nessa matéria e em teologia sistemática, tá bom? Pastor, E aqui... Pois não, Fia? no caso, para a gente entender que esses outros livros, eles não fazem parte da palavra por conta da coerência deles, né? Que não tem a ver com o que os outros livros estão falando. Sim, e agora o Gruden vai dar essa resposta no próximo slide. Pode ler para nós. Motivos da rejeição aos livros apócrifos. 1. Eles não contribuem a si o mesmo tipo de autoridade que têm os escritos do Antigo Testamento. Não foram considerados palavras de Deus pelo povo judeu, do qual se originaram. 3. Não foram consideradas escrituras por Jesus, nem pelos autores do Novo Testamento. E 4. Contém ensinos incoerentes com o restante da Bíblia. A resposta do Gruden foi bem convincente agora. Entendeu, filha? Por essas 4 razões e algumas outras. Tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Pastor, Não? Pastor, Não, filha. naquele outro slide, estava falando a carta de Jeremias, que eles não aceitam a carta de Jeremias. Incluir na carta de Jeremias. É o Jeremias da nossa Bíblia? Não, é aqui, ó. Na realidade, ó, Baruque, incluindo a carta de Jeremias. É como se fosse acréscimos à carta de Jeremias. Tá. Baruque não era o auxiliar de Jeremias? Sim. Então, por exemplo, irmão, olha só que interessante aqui, ó. Primeiro e segundo Esdras, tá vendo? São acréscimos a Esdras. Quer ver aqui também? Onde está? Ó, Eclesiástico. Dá uma ideia de acréscimo a Eclesiastes, entendeu? Ó, o Cântico dos Três Jovens, Susana, Bel e o Dragão. Então, são textos que eles colocam como acréscimos a Ester. É isso, não é simplesmente a carta de Jeremias. A carta de Jeremias já é um texto. Ali é sagrado. Mas seria Baruque. A gente vai ver com mais detalhes depois, tá bom? Tá bom. Mas a sua dúvida era se eles... Eu falei se eles não aceitam o livro de Jeremias. Não mas aceitam. está falando a carta. É que seria outro material. É que agora, para a gente não desfocar tanto,
Mas senão a gente pegaria uma Bíblia, por exemplo, católica, e veria isso. Porque quando você vai ver os livros apócrifos, irmã, deixa eu só pegar rapidamente aqui, onde está minha Bíblia. Eu tenho Bíblias católicas, deixa eu pegar elas aqui. Deixa eu pegar essa daqui. Ó, por exemplo, essa daqui é uma Bíblia católica, tradução ecumênica. E quando você vai ver a lista dos livros, eles têm todos os livros apócrifos, entendeu? Então, deixa eu pegar aqui para a irmã. Ó. É que senão a gente vai mudar um pouco de assunto, mas depois eu posso até mostrar para vocês. Ó, tá aqui no índice, vai ter esses acréscimos, entendeu? Deixa eu achar. Judite, Tobias, Macabeus, Baruque, ó, é a introdução a Baruque. Epístola de Jeremias, é isso que ele está se referindo. Incluindo a carta aqui, seria não o livro de Jeremias, mas é a carta de Jeremias. Tem um outro texto apócrifo chamado Carta de Jeremias, entendeu? Entendi. Não é o livro de Jeremias. O livro é esse que, para protestantes, judeus e católicos, é considerado, que é aquele lá que começa no capítulo 1. Jeremias, quando ele fala que Deus o fez ainda, né, separou como profeta no ventre. Aquele lá que fala do oleiro, do vaso, aquele lá, para todo mundo, é canônico. É que existe também, no caso, uma carta, ó, Epístola de Jeremias. Seria uma outra carta. Porque lembra que teve um rei de Israel que queima os livros de Jeremias? Perceba que, então, dentro da tradição, alguém escreveu uma carta lá dizendo que era Jeremias e isso se perpetuou. Então, é essa carta aqui, tá bom? Tá bom, Fechou? pastor. Fechou. Então, meus irmãos, vamos parar aqui. Já deu horário, né? Posso fazer uma A gente última viu a pergunta? rejeição. E aí a gente vai aqui, já vamos voltar aqui, ó, processo de canonização do Novo Testamento, tá bom? Fechou? Posso fazer uma pergunta? Claro, filha. No caso, sobre a autoria da Bíblia, né? Basicamente, para algumas pessoas, por ser escrita por homens, ela não é palavra de Deus, mas para a gente, ela é palavra justamente por ter sido escrita por pessoas, né? A Porque para explicação, essas pessoas, tipo assim, a gente adicionou, como se a gente tivesse acrescentado, mas para a gente vê que realmente foi coerente, né? Por ser 40 profetas. tudo, filha, depende de como você olha. Perceba que quando eu falei que Deus pega pecadores e usa, se torna para nós muito mais significativo, porque nós que passamos pela porta da conversão, a gente sabe que hoje, quando Deus nos usa, é a pura misericórdia. Mas para um crítico que quer negar ou que quer nos comparar a outras religiões, vai falar que todo fruto da religião judaica cristã é fruto da imaginação humana. Tudo bem. É uma discussão até interessante, mas nós que vivemos o princípio da igreja, do reino de Deus, é diferente para nós. Sabe, Beatriz, é como, por exemplo, entender o perdão. Todo mundo sabe o que é perdão e o que é perdoar. Mas só sabe o que é perdoar mesmo quem um dia foi perdoado de verdade. Entendeu? E podem ver, as pessoas elas vão nos julgar, porque todo mundo tem um padrão, né? Até sobre essa questão do perdão. Por quê? Porque a medida do outro é a medida perfeita, né? Pode ver, hoje, nós pastores, a gente tem que ser mais parecido com político do que com profeta. Já notaram? A gente tem que fazer tudo que todo mundo faz, senão fica chato, né? Se você não faz o que todo mundo faz, você é antiquado. Ou seja, você tem que ser político. Aí eu te pergunto, nós somos chamados para ser políticos ou profetas? Por que Jesus não correu atrás de Judas, falando, Judas, volta para mim?
Jesus demonstrou perdão para Judas? Beijou, chamou amigo, mas Jesus não o agrediu. Deixou Judas ser conduzido por ele próprio. Por quê? Porque Deus nos respeita. Deus nos criou com essa faculdade de independência, de liberdade, parcial, mas é liberdade. Deus, como disse Spurgeon, não vai fazer com que ninguém entre nos céus sendo puxado pelas orelhas. Perceba, hoje, a gente tem que fingir muita coisa, porque senão é mal compreendido, mal visto. Ó, pastor, a gente... Basta ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Vamos lá, pegar um outro texto. Paulo manda alguns para Satanás, meus irmãos. Hoje, se o pastor fizer isso, ele vai preso. Entendeu? Perceba, é muito claro a Bíblia. A gente tem que seguir aquilo que Deus ensina. Jesus sacudiu a roseira em Mateus 23, chamando os líderes religiosos daquele dia do que? De hipócritas. Não foi isso? Sepulcros caiados de branco. Ai de vós! Perceba que ali o discurso de Mateus 23 é um discurso duríssimo. Para quem? Para a aristocracia daqueles dias, que eram os líderes religiosos, que na realidade não era aristocracia, né? Eles faziam outro papel, era a oligarquia, né? Porque a oligarquia é o domínio ou a liderança de poucos. A aristocracia é a liderança dos melhores. Os fariseus, os saduceus, não eram os melhores. Eles eram os oligarcas, eles dominavam. Mas isso não significa que eles eram os melhores. Porque se eles fossem os melhores, fariam parte do time de Jesus. Eles eram contra Jesus. Jesus fez um pronunciamento duríssimo. E hoje? Hoje o pastor não pode, muitas vezes, chamar a atenção da irmã, do irmão. Senão ele vai preso. É isso que eu digo, né? Onde que a igreja está? Que tipo de igreja nós queremos? Não estou falando que a gente vai ser mal educado, mas nós precisamos se posicionar adequadamente, sem ser ofensivos, demagogos, hipócritas. Então, perceba, né? Como você disse, Beatriz, as pessoas elas vão questionar, né? Mas para nós isso é tão lindo. A Bíblia é a revelação de Deus. Já passamos da hora, irmão. Vamos lá? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Pastor, eu só queria falar um pouquinho acerca daquela dúvida que a Beatriz trouxe, acerca do caminho, lembra? Então, por exemplo, ó, no grego, tá? Ego em mim, roodos kai re, aleteias kai re zoe. Eu sou o caminho, ego em mim, re odos. Esse re é um artigo que é feminino. Por quê? Porque a palavra odos é uma palavra feminina, que é caminho. Aí por Mas isso é que um artigo definido, é um né? artigo definido, exatamente. Ele está apontando um sujeito, né? E uma exclusividade. Uhum, exatamente. Aí, quando se trata de João capítulo 1, aí, então, o artigo ele já muda, o artigo é masculino. É ro, deixa eu ver, rologos, né? A palavra. A gente lê como a palavra, mas no caso seria o verbo, né? Então, o artigo é masculino para apontar para a pessoa que seria o próprio Cristo visto como Deus, né? Então, explicou muito bem. Aí, então, só queria mostrar isso aí. Obrigado. Lembrando, né, que você vê como é bom o Fabiano ter esclarecido. Obrigado, professor. Vamos para o intervalo? Mais alguma coisa, Fabiano? Não, pastor, só. Fechou. Então, vamos parar aqui nossa gravação, tá bom? E aí a gente vai para o intervalo e volta já já, tá bom? Só vou parar a gravação. Aquele texto lá... Só um minutinho, só um minutinho. Deixa eu parando a gravação aqui, Fabiano. Pronto. Parar a gravação.
Aí